Oi pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a origem dos seres humanos. Vocês sabem que existem muitas teorias, muitas histórias que explicam a origem dos seres humanos no nosso planeta. A gente costuma dividir essas histórias, essas explicações em dois grupos, as teorias criacionistas e as teorias evolucionistas. Como o nosso compromisso aqui é com a ciência, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o evolucionismo. Vamos estudar principalmente a teoria do Charles Darwin, que é a teoria evolucionista mais aceita hoje dentro da comunidade científica. Foi desenvolvida lá no século XIX e até hoje são feitos muitos estudos acerca dessa teoria. O Darwin disse que os seres humanos, eles são o resultado de um longo processo de evolução. Já vem aí há milhões de anos atrás acontecendo e que está acontecendo a todo tempo. Só que essas mudanças, elas são tão lentas, elas acontecem tão devagar que a gente não percebe. Mas que os seres humanos estão em constante processo de evolução. O Darwin, então, ele diz que todos os seres vivos, eles estão em um constante processo de mudança e evolução. O Darwin, ele defende, então, que ao evoluir, os seres humanos, eles passam por um processo que ele chama de seleção natural. Esse processo de seleção natural, ele diz que os seres vivos que melhor se adaptam ao ambiente sobrevivem, chegam à idade adulta, se reproduzem e passam essas características aos seus descendentes. Enquanto aqueles seres que não se adaptam, não conseguem atingir a idade adulta, morrem e, consequentemente, entram em extinção. Como assim, prof? Isso é meio complicado, isso é meio difícil. É simples. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem se hoje vocês tivessem que se mudar para um lugar que faz muito frio. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O Alasca, por exemplo. Vocês iam conseguir sobreviver? Iam. Porque nós, seres humanos, temos uma capacidade muito mais fácil de nos adaptarmos a determinados ambientes, porque temos inteligência. Então, íamos conseguir nos adaptar. Seria fácil? Talvez não, mas conseguiríamos sim nos adaptar. Boa parte dos animais, eles não têm assim essa capacidade de mudanças tão bruscas. Se você trazer um urso polar para cá, por exemplo, ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo. Então, esse é o processo de seleção natural. O mesmo exemplo do urso polar, por exemplo. O urso polar tem duas características que fazem ele conseguir sobreviver, que é a pelagem espessa para sobreviver nesse lugar muito frio, lugares muito frios, né, que ele vive, e a pelagem branca, que faz com que ele consiga se camuflar na neve, no gelo e atacar suas presas com mais facilidade. Isso é uma característica de adaptação ao ambiente, tá? Então, nem todos os animais conseguem isso e eles acabam entrando nesse processo de extinção. Ou seja, os mais fortes e os mais adaptados são os que sobrevivem. Os que não se adaptam morrem. Os seres humanos, então, falando agora um pouquinho sobre os seres humanos, o Darwin também fala que os primeiros seres humanos, eles surgiram no continente africano. E também são resultado desse processo de evolução. Um erro muito comum que se comete, uma fala assim que é muito fácil de você ouvir por aí, é dizendo assim, que os seres humanos descendem do macaco. Isso é verdade? O Darwin, ele não afirmou que os seres humanos vêm do macaco, como a gente ouve falar por aí. Ele diz que ambos, seres humanos e macacos, eles têm um ancestral em comum, que vivia lá na África. E esse ancestral, de acordo com a região, com o ambiente em que ele vivia, ele evoluiu de duas formas diferentes, para seres humanos e para macacos.
Tanto que se vocês observarem essa imagem aqui, que eu gosto bastante, ela mostra aqui nessa árvore que seres humanos estão para um lado e macacos estão para outro lado, depois do primata ancestral. Então, isso é um erro comum que as pessoas cometem, dizer que Darwin afirmou que os seres humanos vêm do macaco. Isso não é verdade. As pesquisas apontam, então, que a primeira espécie de ser humano, já considerada ser humano, era o Australopithecus, muito semelhante ainda com o macaco, com esse primata ancestral também, e ele já andava sobre os dois pés. Mas o gênero Homo, que é o nosso gênero, a qual a nossa espécie pertence, surgiu também na África há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Era uma espécie chamada Homo habilis. Depois veio o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, que foi extinto, ninguém sabe porquê, ainda é um mistério, que existiu junto com o Homo sapiens, até evoluir e chegar à nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Homem duplamente inteligente ou homem que sabe, porque é a primeira espécie de ser humano que tem inteligência e que tem consciência da sua inteligência. Será que um dia virá uma nova espécie? Segundo a teoria de Darwin, sim, porque nós estamos constantemente evoluindo. Uma coisa importante para lembrar, não aconteceu assim, essa evolução ela não foi linear, tá? Não foi todos os Homo habilis morreram e aí vieram os Homo erectus, como se costuma pensar, até porque esses seres humanos surgiriam de onde? Então, ocorreu lentamente esse processo de evolução e essas espécies conviveram entre si. Até o próximo vídeo.